A maioria das pessoas trata a desorganização como um problema visual. Um quarto bagunçado, uma mesa cheia, objetos espalhados ou tarefas acumuladas. Ou seja, algo estético. Mas o cérebro humano ele não interpreta caos como estética. Ele interpreta caos e desordem como informação pendente. Todo tipo de desordem é uma carga cognitiva acumulada. É como uma pendência, um problema em aberto que precisa ser resolvido. Ou seja, é algo que fica lá, sugando a sua atenção e a sua energia de pouco em pouco, sem mesmo que você perceba. Você pode perceber que quando você está no meio de ambientes caóticos e desorganizados, mesmo que você não faça muita coisa, não tenha nenhum tipo de trabalho pesado durante o dia, você costuma encerrar o dia se sentindo drenado, se sentindo sem energia. O cérebro humano tem uma grande dificuldade de lidar com loops abertos, ou seja, problemas em pendência. Todo tipo de caos externo acaba virando um ruído interno. Toda pendência que você tem continua ocupando um espaço mental. É menos energia que você tem disponível durante o dia. Então você não sente só o peso daquilo que você está fazendo hoje. É como se cada tarefa pendente fosse uma porta aberta. E o seu cérebro registra tudo isso. Objetos fora do lugar, tarefas pendentes, finanças desorganizadas, compromissos que você deixa acumular. Isso é o que a psicologia moderna conhece como o efeito Zeigarnik, descoberto por uma psicóloga soviética, que descreve uma tendência do cérebro humano. Coisas inacabadas permanecem ocupando um espaço mental muito maior do que coisas completas. Em termos simples, o cérebro humano odeia loops abertos. Esse efeito é amplamente utilizado por copywriters e pelo marketing da indústria atual. Eles contam histórias que deixam loops abertos e te fazem continuar voltando, para explorar essa tendência do seu cérebro a fechar loops. Então sempre que algo não foi resolvido, não foi concluído, não teve um fechamento claro, ou então ficou pendente, é como se uma parte sua continuasse presa nisso. E isso acontece mesmo que você não esteja pensando conscientemente no assunto no momento. Você já percebeu que quando um relacionamento acaba mal, você tende a ficar ruminando aquilo mentalmente por semanas, meses, até anos? O seu cérebro ele continua procurando por fechamento, por conclusão. Isso pode se aplicar para várias coisas. Uma gaveta bagunçada, uma mensagem não respondida, uma conta que você evitou olhar, uma tarefa que você começou e que você não terminou. Ou então uma conversa mal resolvida. Mesmo quando você vai para outra tarefa, o teu cérebro continua registrando, você não terminou aquilo. Isso ainda está em aberto, você precisa resolver isso. E isso acaba gerando tensão cognitiva, uma sensação difusa de que você está carregando um peso. Isso gera fadiga mental, dificuldade de foco e uma sensação geral de sobrecarga. E um ponto essencial é que o seu cérebro tem dificuldade de diferenciar uma ameaça física de uma pendência psicológica. Então tudo que você mantém em aberto acaba gerando um pequeno estado de alerta interno. E se você começa a acumular muitas pequenas pendências, isso acaba gerando uma sobrecarga no seu sistema nervoso. E é por isso que ambientes caóticos cansam. É por isso que tarefas acumuladas geram ansiedade. E é justamente por isso que o caos afeta o seu poder de decisão. Você acorda todo dia com um nível de energia semelhante. Só que se você tem muitas janelas abertas te drenando, você vai ter pouca energia para ir adiante. E é por isso que organização atrai riqueza. Isso é óbvio de se enxergar. É só você ir para um país de alto IDH e de baixo IDH. Você vai perceber a diferença na rua, no lixo que está acumulado nas calçadas, na fisionomia das pessoas. Você consegue perceber isso. E tem uma interpretação errônea que a maioria das pessoas fazem, de dizer que a vida do rico é fácil. Porque a pessoa que ela tem organização mental, ela tende a atrair riqueza. E ela mostra isso no semblante dela. Ela tá mais tranquila, ela tá mais relaxada, de forma geral, não como regra, é óbvio. Mas você consegue perceber a diferença. Mas um dos fatores primordiais em relação a isso é o nível de organização que uma pessoa precisa, tanto interna quanto externa, para ela manter um nível de riqueza, para ela manter um certo patamar de vida. As pessoas que alcançam altos patamares financeiros têm uma grande habilidade de organização, principalmente mental e emocional. Isso acaba se refletindo também no meio externo delas, na aparência, na forma como elas se vestem, na casa e onde elas moram. E eu sei que pode parecer desafiador você pensar em colocar ordem em um ambiente que hoje você sente que você não tem controle, mas todo mundo precisa começar por algum lugar. Lembra, o hábito, ele é uma evidência de quem você é, de quem você está se tornando. E se você não conseguir fazer no pouco, você não vai conseguir fazer no muito também, porque o hábito não vai estar lá. Então não adianta esperar que milagrosamente, quando o dinheiro chegar, todos os bons hábitos vão vir com ele, quando na verdade são os bons hábitos que atraem o dinheiro. Então eu quero que você entenda, o processo de organização nada mais é que uma ferramenta que te permita ter mais energia disponível para colocar as causas necessárias para te trazer os efeitos desejados. Isso é tudo que organização é. É um bom hábito. Pessoas organizadas conseguem produzir mais, conseguem focar mais. Você pode perceber que as pessoas mais desorganizadas costumam reclamar de falta de energia, de cansaço no final do dia. Já as pessoas organizadas parecem que sempre têm energia disponível. Você já conheceu aquela pessoa que parece que tem energia infinita? Parte disso é devido à organização interna e externa. E atenção, não estou falando aqui daquela pessoa aloprada, aquela pessoa que fala, dispersa energia em explosões, só que ela acaba não produzindo nada. Estou falando de pessoas que conseguem direcionar o foco e a atenção para a criação de algo. A maioria das pessoas já passou por esse estágio em algum momento da vida. Você se sentia cansado mesmo sem estar produzindo.
fazendo. Para pra pensar um pouco. No momento que você sentia isso, qual que era o nível de desordem que tinha na sua vida? Pode não ser no ambiente externo. Talvez fosse uma desordem emocional que você estivesse sentindo. Um excesso de pensamentos descontrolados. Um estado negativo que você cultivava. Desordem. O modo zumbi, ele nasce muito disso. Quanto maior o caos, as pendências, a fragmentação e os loops abertos, maior a necessidade do seu cérebro de escapar. De buscar por anestesia, de buscar por um estímulo fácil. Ou seja, procurar dopamina rápida. Ou seja, muitas vezes a distração não nasce da preguiça, ela nasce da desordem cognitiva. A organização, ela funciona psicologicamente porque ela encerra os ciclos. E toda vez que você encerra um ciclo, é como se você abrisse um pacote novo de energia. Então eu quero que você passe a enxergar organização dessa forma. Eu quero que você entenda que concluir libera atenção. E que toda vez que você resolve algo, você diminui o ruído interno. Isso vale para tudo. Isso vale para o seu ambiente, isso vale para sua mente, isso vale para absolutamente todas as áreas da sua vida. Sempre que você sentir que a sua energia está sendo drenada em algum ambiente, observa o nível de desordem que acontece ali e comece a enxergar formas de ultrapassar isso. Como que eu consigo ordenar esse ambiente? Como que eu consigo deixar minha casa mais organizada? A ordem também é um hábito e é um dos hábitos que tem o maior poder de transformar a sua realidade. E eu sei que você já sabe quais áreas da sua vida você está precisando organizar hoje. Sejam elas emocionais, financeiras, psicológicas, comportamentais, talvez o seu círculo social, a sua rotina de treinos, a sua saúde, a sua alimentação. Você não precisa resolver tudo de uma vez só e você nem deve tentar fazer isso. Mas você deve começar a cultivar o hábito de observar a desordem e colocar ordem imediatamente. Você não precisa e você nem deve se tornar um louco compulsivo por organização. É o simples fato de você entender que todo nível de desordem gera carga cognitiva acumulada. E quanto menos carga cognitiva acumulada você tiver, mais profundo vai ser o seu pensamento naquela área. Porque o seu corpo e a sua mente vão estar relaxados e vão poder funcionar num nível muito mais preciso, num nível muito mais profundo. As suas entregas vão ficar melhores, o seu nível de foco aumenta, a sua produtividade vai pelo teto. Tudo isso porque você não tem mais janelas abertas. Eu quero que você comece agora a cultivar o hábito de observar o seu ambiente interno e externo, e começar a resolver pendências. Inclusive priorizar. Muitas coisas você deixa em aberto falando, cara, depois eu volto pra isso. E aí você vai deixando aquilo aberto e vai deixando aquilo aberto e no fundo nem é algo tão importante assim. Por isso tantas pessoas falam da positividade do hábito de ter um jornal, de ter um diário, de anotar tudo aquilo que você está fazendo. E você fazer um check constante nas coisas que você já fez e nas coisas que você não vai fazer mais. Porque se você mantém muitas tarefas que não são importantes em aberto, o seu cérebro vai continuar consumindo energia até você terminar aquilo. Isso serve para abas no navegador, isso serve para contas, isso serve para tarefas da faculdade, isso serve também para as pessoas que fazem 10 mil projetos de uma vez só e querem fazer todos. Organização se trata também de priorizar e de precisão. Você tem que entender quais que realmente são as causas que você precisa colocar para gerar os efeitos que você quer. Você não precisa fazer 1000 coisas, você precisa fazer uma coisa muito bem feita. Ordem é igual a poder. Qual área da sua vida que se você colocar energia nesse momento para organizar, vai causar o maior impulso na sua vida como um todo? Pode ser a financeira, pode ser de algum projeto que você esteja criando. Não importa, escolhe uma só para você organizar profundamente as suas tarefas nessa área. O que você vai fazer a seguir e o que precisa ser resolvido, quais abas você precisa fechar nessa área. Outras opções, ambiente físico, seu quarto, sua mesa de trabalho, um cômodo, seu apartamento inteiro. Finanças, tenta organizar exatamente o que entra e o que sai, onde estão os seus maiores gastos hoje. Rotina, coloca no papel como a tua semana vai funcionar. Tarefas acumuladas. Coloca um fim nas tarefas que você não precisa resolver com urgência. E organiza a sua vida. Então escolhe uma dessas áreas antes de fechar o vídeo. Faz essa organização o mais cedo possível. Caos não é só bagunça. É uma energia que deveria ser sua, mas que está sendo usada para segurar você.